Bom dia, amados. Saúde e paz para todos nós. Que bênção, Gica. Que bênção é de ter vocês aqui e tê-los em nossos lares, né, irmãos? Adorando o Senhor, mantendo essa comunhão, esses laços fraternos que o Senhor estabeleceu entre nós e nele mesmo, através de Cristo Jesus. E esses laços são renovados, né? Em cada encontro nosso, mesmo virtual. Nós nos vemos e adoramos o Senhor, somos abençoados através dos dons que o Senhor tem dado aos nossos irmãos, cada um servindo o corpo de Cristo, com o objetivo de que esse corpo cresça de maneira, seja edificado, né? Cresça de maneira saudável, equilibrada e para a glória de Deus. Esse mês nós estamos falando sobre esse tema, igreja, ser e pertencer. E falei nas duas primeiras reuniões sobre ser. E ser igreja é somente nele, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não escolhemos ser igreja. Nós não decidimos ser igreja como alguém que decide fazer parte de um clube, fazer parte de uma agremiação, fazer parte de uma comunidade, seja ela qual for. Ser igreja é ser sequestrado pelo amor de Deus. É um amor que nos alcança, nos constrange e nos arrasta para próximo do Senhor. É um amor que nos alcança na condição que estávamos, como diz as Escrituras, pecadores no sentido daquele que produz o pecado, quebra a lei de amar a Deus e de amar o próximo. O Senhor nos alcançou nessa condição. Estávamos na escuridão, estávamos nas trevas, estávamos amarrados e presos ao conceito de reino dos homens, reino do diabo. Esse amor nos alcançou nessa condição, nos constrangeu, quebrou, nos desmontou, revelou-nos quem nós éramos, quem é o Senhor. Não na sua plenitude, pois estamos caminhando para conhecê-lo cada dia mais, mas quem é o Senhor? O nosso Redentor, o nosso Salvador. E então ele vem nos trazendo para próximo, cada vez mais próximo dele mesmo. E o Pai fez isso através do Filho, seu Filho Jesus. E em Cristo Jesus nós fomos reconciliados à comunhão com o Pai. Então ele vem nos trazendo de novo a comunhão com ele. E esse caminho nós chamamos de santificação. O ato de chamar nós chamamos de justificação. Ele nos justificou, ele nos amou, ele pagou a nossa dívida, ele nos fez igreja e agora ele vem nos trazendo para próximo do Pai. E esse caminho nós chamamos de santificação. E estamos nesse caminho. Então, ser igreja somente nele, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ser igreja é ser capturado por esse amor. E hoje nós queremos conversar também sobre pertencer. Então, as duas coisas, elas estão totalmente integradas. Ser e pertencer. Nós só fazemos a distinção para darmos ênfase à riqueza, a beleza, a oportunidade que Deus nos deu de pertencermos a uma comunidade local. E aí sim, comunidade local, o outro nome que nós damos à igreja. Igreja, a palavra grega eclesia, que traz o sentido de congregação, de assembleia, de ajuntamento. Uma palavra emprestada do vocábulo grego, e os gregos usavam normalmente essa palavra. E o Senhor nos fala dessa palavra, o próprio escritor de Atos, Lucas, também referindo-se ao povo lá de Israel, chama aquele povo lá de Israel, quando está peregrinando pelo deserto, de congregação, ou seja, de igreja, de comunidade. Lá a comunidade de Deus, comunidade dos hebreus, dos israelitas.
Então é uma palavra que o Novo Testamento vai usando para nos ensinar sobre esse pertencimento, esse privilégio de primeiro sermos igreja nele e segundo pertencermos à igreja para a glória dele. Se somos nele, pertencemos a uma comunidade para a glória dele. A igreja, como comunidade, é a expressão de Deus entre os homens. Ninguém vê Deus, mas todos podem ver Deus. Ninguém enxerga Deus, mas todos podem enxergar Deus. E como nós enxergamos Deus? Através da comunidade. Ninguém vê Deus porque ele é espírito. Então não se pode ver o espírito. Mas todos podem ver e enxergar Deus através do seu corpo, que se manifesta, que se expressa através da comunidade, de um grupo de pessoas que foi alcançada pelo seu amor e agora tem tido escrito em seus corações a vontade desse Deus, o amor desse Deus, o desejo desse Deus. E essa vontade vai sendo escrita nos corações dessa comunidade, das pessoas dessa comunidade, e elas passam a ter comportamentos, mentalidade, consciência que refletem esse Deus. Deus se fez homem, diz a Bíblia, e veio habitar entre nós. Nós aprendemos a semana passada, na celebração da ceia, no livro de Colossenses, Paulo fala isso. Ele é a expressa imagem de Deus. Ele quem? Jesus Cristo. Mas agora esse Cristo não está mais entre nós. Ele mesmo disse que ele iria ao Pai e enviaria outro Consolador. E o outro Consolador foi enviado. E no poder do Espírito Santo, desse Consolador, agora eu e você, pecadores, fomos restaurados por ele para sermos seu corpo aqui na terra. Isso é um privilégio extraordinário. Isso é algo que está além da nossa compreensão plena, né? É algo que nós vamos também entendendo passo a passo. Mas eu queria ler com você 3 textos bíblicos que para mim são 3 fotografias que, como num álbum, me ajuda a ver o modelo de igreja no primeiro século. A primeira comunidade de fé, a primeira comunidade de crentes, o primeiro grupo de irmãos que, impactados por esse amor, se sujeitaram, se renderam, se entregaram a esse amor. E com sede de mais, e desejando corresponder a esse amor, buscaram na fonte desse amor como que era ser agora igreja. Como que é esse negócio de ser igreja? Como que é ser discípulo de Jesus? Já que eles não sabiam. Mesmo os 12, e agora 11, né? Porque Judas havia traído Jesus e abandonou a jornada e suicidou-se, infelizmente. Então foi eleito um novo apóstolo e agora esse grupo que andou com Jesus, que ouviu Jesus, também estavam aprendendo sobre o que é seguir Jesus, o que é ser igreja. E agora esse grupo, que é chamado de colégio apostólico, está ensinando os demais discípulos que vão sendo alcançados pelo amor de Deus e trazidos por esse amor, ensinando eles o que é ser igreja, o que é ser comunidade de fé. E aqui nós temos 3 fotografias, 3 imagens que para mim fala muito sobre essa comunidade, esse grupo. E eu quero ler com você, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu vou ler o capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 42 até o 47. E depois eu vou ler mais 2 outros trechos que são essas fotografias. Versículo 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e coração sincero, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ainda no capítulo 4, no versículo 32, a partir do versículo 32, é um outro pedaço, é uma outra fotografia do mesmo grupo. Atos 4, 32. Diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Ainda no capítulo 5, a partir do versículo 12, é a última fotografia que eu quero te mostrar, e aí a gente fecha aí esse quebra-cabeça dessa primeira foto da primeira comunidade de fé, o primeiro grupo de irmãos em Jerusalém. Atos 5,15, diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, pelo menos a sombra de Pedro, se projetasse sobre alguns, e enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Que imagem extraordinária, que fotografia extraordinária. Eu quando penso em igreja, ser e pertencer, ser nós já falamos, mas o pertencer, eu penso em identidade. Então, todos nós temos nome e sobrenome. O seu nome, em geral, conta muito da história sua antes de você nascer. Eu, por exemplo, fui perguntar para minha mãe, quando ainda era viva, por que meu nome era Moisés. E ela então me contou uma história anterior ao meu nascimento, mas que se misturava com o meu nascimento. E isso vai construindo em mim um pouco da minha identidade. Quem eu sou? Por que eu tenho esse nome? O que eu tenho a ver com esse nome, né? O que o personagem dessa história bíblica, no caso Moisés, traz para mim. Então, o nosso nome tem a ver com a nossa identidade. O nosso sobrenome, no meu caso eu tenho 2 sobrenomes, né? Tenório e Barreto. Só que a minha família é maior do que isso, né? Tem Barros, tem Pereira, aí vai se estendendo. Mas por parte da minha mãe e meu pai, Tenório Barreto. Então o meu sobrenome fala do meu pertencimento, de onde eu vim, a quem eu pertenço, quais são as minhas raízes, minhas influências, por que eu sou como eu sou. Então há coisas que nós identificamos em nós mesmos que tem a ver com coisas que nós víamos ou vemos, para quem tem os pais vivos, vemos nos nossos pais, ouvíamos neles,
positivas, coisas boas e coisas ruins. Que nós falamos, poxa, meu pai ou minha mãe tinha esse ou aquele comportamento que eu não gostava, ou tinha esse aquele temperamento, ou tinha aquele ou esse jeitão. E aí você se encontra ou identifica em você as mesmas coisas. Por quê? Porque você tem raiz, você tem identidade, você não é um ovo, né? Você não é como um ovo. Nós temos um umbigo, né? Nós temos uma marca em nós que nos indica que nós estamos ligados a alguém. Viemos de alguém. Esse alguém, pai e mãe. E nós trazemos muito deles em nós. E identificamos essas coisas em nós. Então, o nosso nome tem muito a ver com isso. A quem nós pertencemos. Quem eu sou em Deus. Eu sou no que me faz existir. Eu sou em quem me dá a vida e me mantém na vida. Mas a quem eu pertenço? Eu pertenço à minha família. Senso de pertencimento. Quando um membro da minha família, próximo ou distante, chora ou se alegra, eu naturalmente me entristeço ou me alegro com eles, mesmo não estando presente fisicamente. Por quê? Porque nós estamos intimamente ligados. Bom, esse conceito de pertencer, nós também vemos ele na comunidade da fé, no corpo de Cristo, na igreja de Deus. A igreja de Cristo, ela está espalhada em todo o mundo nesse momento. Nós falamos da igreja universal, né, que é aquela que, desde os primeiros discípulos, né, nasceram em Cristo Jesus porque creram nele. Então, eles começaram a ver Jesus, creram que Jesus é o Filho de Deus, e a partir dali passaram a ser igreja de Deus. Nós aprendemos a semana passada o Senhor falando para Pedro: Pedro, você recebeu uma revelação que o meu Pai que te deu, não é coisa dos homens não, foi o meu Pai que te revelou. Então, baseado nessa linguagem sua, nessa afirmação sua, nessa declaração sua, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. A partir dali, Jesus começa a edificar a sua igreja. Essa mensagem é levada às nações. No dia do Pentecoste, o Espírito Santo vem sobre aquele grupo de aproximadamente 120 pessoas, já não são mais só 12, mas é um grupo maior. E esse Pedro faz um discurso no poder do Espírito Santo, e mais pessoas vão ouvindo, e mais pessoas vão sendo agregadas, vão sendo capturadas pelo amor de Deus. Vão sendo sequestradas por esse amor e vão sendo trazidas à comunidade da fé. Essa comunidade de fé, ela tem uma identidade. Ela é mais do que um grupo que se reúne lá em Jerusalém. De lá para cá, essa obra de chamamento, de constrangimento pelo amor, de sequestro pelo amor, vem acontecendo. Então, milhares, milhões, bilhões de pessoas já creram em Cristo Jesus. Nós chamamos isso de igreja universal. É a igreja que está em toda a terra. Esse grupo se divide entre igreja triunfante, que tem aqueles que já partiram e estão na glória com o Senhor, estão com Cristo Jesus, aguardando a ressurreição dos seus corpos para, com Ele, virem reinar na terra, onde o reino de Deus estará estabelecido plena e definitivamente. E tem a igreja que luta, a igreja que labuta, a igreja que continua perseverando e levando o evangelho e guerreando contra o reino das trevas. A igreja são todos aqueles que estão vivos. Então, em dias de coronavírus, a igreja está espalhada em todo lugar, nas suas casas, recebendo a palavra, fortalecendo a comunhão e sendo edificados. Bom, então, a igreja, primeiro ela e só é em Cristo, mas ela também ela traz para esse grupo que o privilégio de pertencer. E aí, nós estamos falando mais dessa identidade local, dessa identidade regional. Então, lá em Jerusalém, havia um grupo de irmãos que se identificavam. Lá no capítulo 5, no versículo 11, capítulo 5, versículo 11, diz assim: e grande temor apoderou-se de toda a igreja. A primeira vez em Atos dos Apóstolos que é usada essa palavra, eclesia, é aqui, igreja.
em Atos dos Apóstolos, né? Nos evangelhos já havia sido usado pelo Senhor. Mas em Atos dos Apóstolos a primeira vez é aqui. E depois ela vai ser usada muitas vezes. E aí ela é usada para se referir a essa igreja como comunidade, aquele grupo que é, e também como uma comunidade local, como a identidade de pessoas que pertencem a um grupo, que se reúne especificamente em um lugar. Aqui a comunidade é de Jerusalém. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vemos o Senhor mandar as cartas às igrejas. Então ele fala a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, a igreja de Filadélfia, a igreja, ou seja, a igreja dele, corpo de Cristo, mas que se reúne especificamente num lugar. Então é uma igreja local, é uma comunidade local. Ela é a igreja de Deus, ela não é parte da igreja de Deus, ela é a igreja de Deus. A comunidade de Éfeso, lá no Apocalipse que nós lemos, ela não é parte, ela é a igreja, ela não é um pedaço da igreja, ela é a igreja. E eu agora sou igreja com eles. Eles triunfaram em Cristo e eu agora sou igreja com eles. Então a igreja é uma só, ela não está dividida nem está desmembrada, ela só é uma, só há uma igreja. Entretanto, no tempo e no espaço, nós podemos identificar grupos que se reúnem para pertencer, para se ajudar, para estar junto. E esse é o conceito, então, de pertencimento. E deixa eu te dizer uma coisa que, para mim, é fantástico. Na sociedade que nós vivemos, pós-moderna, onde a possibilidade de vida virtual, vida pelas redes, né? Essa vida virtual se tornou possível. Essa vida virtual possível, que é muito boa, como por exemplo está sendo para nós agora, extremamente útil e saudável, como muitas outras coisas, é uma ferramenta que também pode se tornar danosa. E nesse sentido, ela tem servido muito para reforçar a tendência natural do homem de se isolar, de buscar a sua privacidade. Privacidade no sentido de isolamento. Então, é uma coisa meia paradoxal. A sociedade, as pessoas querem viver de maneira privada, ou seja, reservada, longe da exposição em geral, né? Longe da exposição com muita gente. Entretanto, o paradoxo está em que essas mesmas pessoas sentem muita necessidade em ser vistas e em se exporem virtualmente. Então nós começamos a ter uma sociedade que se isola dentro de ambientes fechados e tem uma vida isolada, não é só privada, né? Ela é isolada, ela é distanciada das outras pessoas. Entretanto, essas mesmas pessoas estão sempre projetando, publicando, tornando público aquilo que para ela deveria ser privada. Então, é a conjunção de dois desejos. O de estar exposto sem ter contato físico. É uma coisa interessante, que faz parte da nossa nova realidade, do mundo pós-moderno, né? dos dias que nós vemos no século XXI. Entretanto, isso tem sido um elemento que reforça a nossa natureza humana, pecadora, que volta-se para si mesmo e prefere estar nesse isolamento, embora também a nossa natureza deseje e precise da vida comunitária. Só que viver comunitariamente é viver exposto, é viver em contato. E o contato traz atrito. Viver exposto revela quem nós somos. Viver exposto mostra quem eu sou e quem o outro é. E esse contato físico, essa convivência, que aliás nós estamos experimentando mais intensamente nesses dias de quarentena, traz atrito, conflito, sai faísca, né? Então, se pudermos, nós evitamos isso. Então nós escolhemos como preencher esse desejo nosso,
essa necessidade, mais que o desejo, é uma necessidade de estar juntos. Nós precisamos estar juntos. Então, quando nós fazemos isso? Bom, nós nos preparamos para isso. Existem reuniões formais, existem encontros no trabalho, existem encontros específicos, onde nós nos preparamos para isso. Nós nos vestimos daquilo que entendemos que as pessoas podem ver. E é quando eu digo vestimos, estou falando mais do que roupa. Nós nos preparamos para nos expor às pessoas, até onde elas podem nos conhecer. E aí convivemos com elas. Então, convivemos, mas sem nos expor demais, e se expondo aquilo que é necessário. Isso traz para nós algum sentimento de satisfação. Bom, eu vivi em comunidade, porque a nossa natureza sente a necessidade de estar junto, de estar com gente, de estar com pessoas. Nós vemos hoje muita gente falando sobre isso, né? Como é bom estar junto, e de fato é. Como é bom estar com as pessoas, e de fato é. Mas como também é desgastante, é ruim estar com muita gente o tempo todo. Então, esses sentimentos paradoxais nossos, hoje estão sendo muito experimentados e muito colocados à prova. Então nós suprimos uma necessidade interior, nos expondo de maneira organizada, até onde as pessoas podem nos ver e conviver conosco e só ver aquilo que nós queremos que elas vejam, e isso já supre alguma necessidade nossa. Ao mesmo tempo nós queremos distância. Não quero muito esse negócio de grude. Por quê? Porque isso me expõe demais. Então esse ambiente virtual agora veio que meio que suprir essa possibilidade de eu ser quem eu sou para todo mundo o tempo todo, mas de maneira editada, de forma que as pessoas só me vejam, embora o tempo todo só vejam aquilo que eu quero que elas vejam. Você percebe que isso é um conflito para nós? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque esse é um tema tratado por Deus, desde o Éden. Ele cria o casal, ele cria o homem, do homem ele tira a mulher. Esses dois são um só, até que Satanás entra entre eles, rompe a relação deles, e a partir de agora eles passam a competir e não cooperar. Eles querem estar junto, mas agora o desejo de um sobre o outro faz com que o outro domine o um. E aí eles estão em conflitos. Somente em Cristo, essa comunidade que foi rompida, passa a unir-se novamente. E aí, dois passam a ser novamente um. Como? Quando Jesus diz, onde estiver dois ou três, e eu no meio deles, aí é a igreja. Nós voltamos a ser novamente comunidade. E nessa fotografia que nós lemos agora, no capítulo 5, versículo 11 também, quando fala da igreja reunida, é essa igreja, comunidade, é esse grupo específico de Jerusalém. E nós nos organizamos, irmãos, como sociedade organizada, nós nos organizamos como comunidade local. Por exemplo, nós aqui somos a comunidade do Parque Bristo, que reúne pessoas de vários lugares. De Parque Bristo, da zona de outras regiões, do ABC e de outros lugares mais distantes. E gente até de outras regiões longe, até de outros países, participam e cooperam conosco na missão. Mas nós nos reunimos aqui, porque entendemos que nesse lugar, nesse ponto específico, esse ponto geográfico, o Senhor nos reuniu para cumprirmos uma missão, influenciarmos pessoas, tocarmos vidas, manifestarmos o reino dele, sermos expressão de Deus no meio de uma comunidade que precisa de salvação. O nome dessa comunidade nós colocamos de Comunidade Cristã em Parque Bristo. É uma comunidade local, mas nós somos parte da igreja de Deus. E como comunidade local, nós nos organizamos, como o ser humano é um ser sociável, então nós precisamos nos organizar. Como comunidade, nós nos organizamos. Então, nós nos organizamos marcando horários para reuniões, para encontro, fazemos reuniões para ajustar a nossa caminhada, enfim. Aí nós chamamos de comunidade local, igreja local, Parque Bristo.
Então é um grupo que sai de diversos lugares, se reúne nesse espaço. Esse espaço não é igreja, é só um espaço qualquer. Hoje, por exemplo, estamos cada um em nossas casas, mas somos comunidade de Parque Bristo reunidas em missão, fazendo a missão. E nós nos reunimos nesse lugar. E aí organizamos uma lista que a gente chama de hall de membros. O nome é até bacana, né? Mas serve para pouca coisa. E não quer dizer muita coisa também. Então tem lá o nome das pessoas, enfim, a gente tem o contato delas, porque é necessário para fazermos contato, mandarmos uma mensagem, enfim, essas coisas todas. Mas eu quero que você perceba isso. A igreja local, ela não se limita a essa percepção que se tem hoje, de um prédio em um lugar com uma lista de membros e pessoas que são boas e pessoas que são mais ou menos e pessoas que são ruins. Não, igreja local não é isso. É o corpo reunido num lugar que reúne esforços de tempo, de tesouro, que são recursos financeiros, e de talentos. 3 T's, tempos, tesouro e talentos. E usam essas ferramentas para cumprir a missão de Deus. Deus está fazendo uma missão. Deus está salvando gente. E usa-nos para essa missão. E nessa fotografia que nós tiramos aqui, que Lucas tirou, né? Ela nos conta um pouco dessa comunidade em Jerusalém, desse grupo de Jerusalém. Então hoje, no século XXI, onde nós vivemos esse crescente sentimento de solidão, porque as pessoas, embora precisam estar juntas, querem estar quanto menos possível juntas por causa da exposição. Estão por causa do trabalho, por causa de alguma necessidade, quase que uma obrigatoriedade. Mas sempre que pode, se recolhem aos seus lugares e ficam em silêncio. Ou ficam quietos, ou sei lá, se reclusam de alguma maneira. Muitos estão no meio da multidão e se sentem reclusos, se sentem sozinhos, sentem a solidão. Então a solidão é uma doença. A solidão é um dano que a nossa sociedade vive intensamente, principalmente a nossa sociedade do século XXI, é o que me parece. Por quê? Porque é onde nós estamos usando subterfúgios, e aí no caso eu estou falando especificamente das redes sociais, do mundo virtual, para reforçar um desejo nosso, que é de viver isolado, mas com vida pública, sem contato com as pessoas. Isso é possível, mas isso reforça esse sentimento de solidão. Então as pessoas estão juntas ou vivem no mesmo condomínio, que é o mundo, mas todo mundo sente-se só. A Igreja de Cristo, a comunidade local, é uma ferramenta de Deus para suprir essa necessidade, para trazer cura para esse mal, para trazer restauração para esse coração que anda sozinho. É mais do que andar com as pessoas, é sentir-se só, é não ter a sensação de pertencimento. A quem eu pertenço? Que grupo eu pertenço? Muitas pessoas vão a um lugar, eles dizem, eu congrego em tal lugar, lugar A, B, C, e lá o pessoal é assim. Lá eles ensinam assado. Lá eles fazem desse jeito. Então, às vezes a pessoa está naquele lugar, mas não tem esse senso de pertencimento. Na minha casa, por exemplo, até um brinquedo que está caído no chão, meu filho, o Benjamin, de 5 anos, ele já aconteceu dele pegar brinquedo e jogar lá do quarto andar que eu moro, jogar lá embaixo, cai lá no térreo. Se eu estou andando lá e eu vejo o brinquedo, eu não digo esse brinquedo é só do Benjamin, eu digo esse brinquedo é nosso, é meu, é do Benjamin, mas eu sei que aquilo nos pertence, é dele, ele desfez, mas é nosso, eu sinto que aquilo pertence a nós. Quando nós estamos fora em alguma cidade e começamos a voltar para casa, quanto mais próximo estamos de casa, mais sensação
de conforto sentimos. Por quê? Porque esse é o ambiente que nós nos sentimos acolhidos, é o ambiente que nós pertencemos, é o ambiente onde nós nos sentimos bem conosco mesmo, relaxados, tranquilos. Então esse senso de pertencimento é algo que parece faltar à sociedade hoje. E isso reforça o sentimento de solidão. A Igreja de Cristo, ela sem dúvida nenhuma, é uma resposta a essa necessidade, a essa carência. A Igreja de Cristo hoje, a comunidade de fé, a comunidade local, ela é esse ambiente de cura para que você e eu nos sintamos pertencendo. Eu pertenço a essa comunidade. Eu não vou à comunidade. Eu não faço alguma atividade voluntária lá. É mais do que isso. Eu pertenço. Quando eu vou fazer, eu sei o que eu estou fazendo. Então, sejam os nossos irmãos do louvor, eu vou usar o meu talento e o meu tempo, e vou cantar e vou tocar. As pessoas sabem por que elas estão fazendo aquilo. Elas sabem o que elas estão cantando, a letra que elas estão falando, aquele instrumento que está sendo tocado. Todo mundo deve entender por que está fazendo aquilo. E que isso faz parte de uma missão. Isso é um trabalho conjunto, cooperativo, para que a gente alcance um objetivo. E o objetivo sempre, sempre, sem exceção, é a glória de Deus. Sempre, sem exceção, é apresentar o Cristo, apresentar a obra de Deus entre nós. E todas essas coisas são uma só. Cristo, aquele que é a encarnação de Deus e que glorifica o nome do Pai. Então a comunidade local, esse senso de pertencimento a uma comunidade, ela é curadora para nós, ela nos traz cura. É fantástico a gente ver as pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho e vão chegando à comunidade da fé, sentem-se acolhidas, abraçadas, cuidadas. Pessoas que às vezes não têm o pai ou a mãe, pessoas que não tiveram oportunidade de uma educação formal, pessoas até que tiveram ausência e falta de uma educação informal mesmo, de pais, nesse ambiente de comunidade, começa a receber tudo isso, de irmãos mais velhos, de irmãs, de jovens, de adolescentes. E essa vida comunitária vai trazendo o senso de pertencimento. E aí eu digo, eu sou da comunidade cristã de tal lugar. Eu sou da igreja de tal lugar. Por quê? Porque eu pertenço a isso. Isso nos traz cura. Isso supre, isso suprime e cura o mal da solidão. Esse mal de estar no meio da multidão e ainda assim sentir-se só. Olha que interessante o que esses textos nos ensinam. Eu fiz essa longa introdução e observação para que você, para ajudar, sairmos do modelo que normalmente se tem, de igreja local como um prédio, e que bacana se você puder apagar isso, e irmos para o conceito que as Escrituras nos traz, que é a fonte da nossa orientação na caminhada de fé, do que é ser igreja. Então lá em Atos, no capítulo 2, na primeira imagem que nós tivemos, que Lucas nos apresenta, ele fala de um grupo que se dedicava, tinham prioridade na agenda dele, tinha uma prioridade na agenda dele. E a prioridade da agenda dessa galera, dessa turma, desse pessoal, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Esse grupo se reunia, eles tinham um momento para se encontrar. E eles se encontravam no templo, e nesse registro de Lucas, eles vão se reunir no templo, porque é o espaço que tem, é um espaço grande. Mas eles também se reúnem de casa em casa. Então eles se reúnem no templo e nas casas. E essa reunião tem objetivo. Eles desejam, eles sentem a necessidade de compartilhar vida. A caminhada de fé, ela é vida na vida. Nós não conseguimos ser igreja andando
desconectados de Cristo. Cristo é a liga, é a cola que nos faz andar juntos. Nós continuamos lidando com as imperfeições, com as diferenças, com os atritos, mas nos mantemos juntos, porque Cristo é a cola. Cristo e o Espírito Santo nessa comunidade é o grude, é o que faz esse povo andar junto. Por exemplo, você anda junto com a sua família, né? E lá na sua família tem aquelas pessoas que são mais fáceis e outras não tão fáceis assim de conviver. Mas vocês continuam convivendo, não é assim que somos nós? É. A família da fé também é assim. Tem pessoas que são queridas e você tem uma identidade, né? uma afeição, uma proximidade com essa pessoa e gosta dela muito de graça, muito facilmente. Outra, você vai desenvolvendo esse sentimento, esse amor. Mas nessa caminhada, as coisas que vão acontecendo, que são atritos, por exemplo, ela não nos separa, não nos divide. Ela nos mantém ligado. Porque tudo que nós fazemos para o outro é em nome de Jesus e por causa de Jesus. A pessoa é beneficiária desse movimento. Então, esse movimento de socorro, esse movimento de ajuda. Então, olha o que o texto diz. Eles se dedicavam. Havia um desejo, uma necessidade e um desejo, e eles faziam isso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Era aprender com os apóstolos. Como é esse novo jeito de viver? Os apóstolos, ao ensinar essa multidão que chegava a eles diariamente, eles iam falando para essa multidão o que eles haviam ouvido do Senhor Jesus. E agora eles, cheios do Espírito Santo, como eu e você, são pessoas normais, mas agora cheios do Espírito Santo, vão compartilhando de maneira que quando eles falam, essa palavra entra na mente e no coração das pessoas e são escritas no coração delas. Elas vão se identificando com a palavra que eles falam e vão encarnando essa palavra e se tornando parte daquele grupo. E então eles têm senso de pertencimento, eles querem mais. Eu quero ouvir mais sobre isso, ô Pedro. Ô João, fala mais disso. Ô Felipe, fala um pouquinho mais disso. Os apóstolos vão falando e eles vão desejando mais. Por quê? O desejo deles agora é como agradar o meu Senhor e o meu Salvador. Não os apóstolos. Os apóstolos são gente comum como eles. Os apóstolos não são estrela, os apóstolos não têm luz própria, os apóstolos não querem tapinhas nas costas, nem gritos de uhul, não. Os apóstolos só estão apontando para uma pessoa, Cristo, Cristo, Cristo. E eles vêm aprender todo dia com os apóstolos. Como é seguir a Cristo? Como é como é ser, de novo, né, como eu falo aqui sempre, pai, mãe, filho, irmão, cidadão, político, empresário, dono do mercado, funcionário. Como é ser isso agora que eu tenho um Senhor que é Cristo? Então eles aprendem isso com os apóstolos. Os apóstolos é que estão ensinando eles. Porque os apóstolos aprenderam diretamente do Senhor. E os apóstolos aprenderam com o Senhor que nessa caminhada não precisa usar máscara. Irmãos, se tem um lugar, se tem um ambiente onde todo mundo deveria ter liberdade para viver sem nenhum tipo de máscara, é na comunidade da fé. E não o contrário. A comunidade da fé não deve ser um lugar onde eu me visto de uma aparente piedade, santidade, solidariedade, para aí eu me reunir com o pessoal e ser aceito pelo pessoal. Não, isso não é igreja. Isso é outra coisa, não sei como é que é o nome disso, mas isso não é igreja. Igreja é o contrário. Igreja é a comunidade onde eu posso ser quem eu sou, onde eu posso me expor. Eu posso errar, eu posso tropeçar, eu posso cair, porque finalmente eu fui lá para aprender. Que fantástico, né? Ah, mas fulano errou, fulano fez uma coisa errada, fulano atrapalhou, fulano deu um mau testemunho, o ciclano... mas aqui é um lugar que ele pode fazer isso. Se tem um lugar que ele pode fazer, é melhor que ele faça aqui do que lá fora. Lá fora que eu digo é fora da comunidade da fé. Por quê?
porque entre nós, nós conhecemos ele. Fora da comunidade da fé, ele está dando um mau testemunho, manchando o nome do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Que o nome do Senhor seja santificado através das nossas vidas, do nosso testemunho. Então que bom que aqui, eu como um dos pastores da igreja, eu posso tropeçar, eu posso falhar, eu posso errar, e um irmão ficar bravo comigo, mas no outro dia ele quer me beijar de novo, e me abraçar de novo. E eu sei que o que eu estou ensinando a ele, porque eu aprendi com os apóstolos, prepara o coração dele para ele conviver com o meu erro. Por quê? Porque na comunidade aqui nós ensinamos para os irmãos que pastores e líderes não são super nada. Aliás, são super nada. Né? Eles não são super tudo, eles são super nada. Por quê? Porque é isso, nós convivemos assim. E eles iam aprender com os apóstolos. Imagina, irmãos, os caras chegarem para Pedro e falar: e aí, Pedro, como que é esse lance de negar Jesus? O Pedro fala: velho, senta aí que eu vou te falar, você vai chorar. Só que eles estão ouvindo o Pedro, que olha para si mesmo agora e não bate no peito e diz: Senhor, eu não vou te negar, pode todo mundo te negar, eu não vou não. Agora ele está falando do Pedro, que sabe que não está com nada. Entrou na cabeça do Pedro a palavra de Jesus: sem mim vocês não podem fazer nada. Entrou na cabeça do Pedro que ele sozinho não pode, ele precisa da comunidade. E agora, cheio do Espírito Santo, ele fala palavras simples. Você lê o sermão do Pedro, palavras simples, não tem nada demais, senão a palavra de Deus, a história que o Antigo Testamento conta. Pedro expõe isso, mas é com tanta unção de Deus, tanto poder do Espírito, que aquilo entra no coração das pessoas e as pessoas ficam assim: nós queremos isso. O que a gente faz, Pedro? Agora que a gente te ouviu, o que a gente faz? A palavra de Pedro é essa: se arrependam e sejam batizados, ou seja, deixam a vida que vocês vivam e se sujeitem ao Senhor Jesus Cristo. E as pessoas se rendem a essa palavra. Que fantástico, né? Eles iam aprender com os apóstolos. Eles se reuniam para comunhão e partir do pão e oração. Comunhão, fraternidade, né? Eles exercitam a fraternidade. Olha, eu gosto dos irmãos, mas de preferência longe, cada um na sua casa. Quem brincava falando isso, agora está vivendo isso. E aí, o que você acha? Cada um nas suas casas? É da nossa natureza. Nós temos necessidade de estar juntos, mais do que estar junto. Nós temos necessidade de nos identificarmos com o outro. Aliás, quero agradecer aqui ao Tom Ferro, que nos presenteou com essa música que ele preparou essa semana e mandou para a gente cantar com vocês, que fala sobre amar o outro, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, ver a dor do outro em você. É isso que é o Evangelho. E esses encontros nos ensinam a nos expor um ao outro e exercitar a fraternidade. O que é isso? É ser irmão. O ato de maior violência que nós encontramos depois da queda no Antigo Testamento é um fratricídio. Fratricídio. É um irmão que mata o outro por causa de assunto religioso. Os dois fazem uma oferta, um para Deus, parece que cada um tem um Deus na cabeça, e o que tem um Deus, que é o Deus projeção da maluquice dele mesmo, faz com que o coração dele se torne invejoso e irado, e por conta disso ele vai lá e tira o sangue do irmão. Depois que ele faz isso, na última palavra de maldição, o Senhor diz: olha, maldita é a terra, porque recebeu o sangue de Abel, perdão. A terra não tem culpa de receber o sangue, mas ela recebeu. Por quê? Porque a expressão máxima do ódio de alguém se concretizou no irmão, em Abel. Mas agora em Cristo Jesus, de novo, que nos restaura a comunhão com Deus, nós exercitamos a fraternidade e não queremos matar o nosso irmão. Ao contrário, nós agora queremos estar com ele, conviver com ele, se expor a ele e ele se expor a nós. Bom,
Isso destrói aquela imagem de igreja como um grupinho de gente de roupa branca, quase que flutuando no chão, e com umas auréolazinhas assim, né? E com aquela voz com fundo musical. Né, Chica? Acabou. Comunidade da fé é esse grupo de gente que se identifica em Cristo, aprende com Cristo Jesus e por causa de Jesus convive um com os outros. Eles exercitavam a fraternidade, a comunhão. Comunhão, ser comum, me ver em você, você se ver em mim. E nós temos mais do que dosinha um dos outros. Nós não temos que ter dosinha um do outro, nós temos que ter compaixão. É ver o outro, sentir o outro, sofrer com o outro. Eles se dedicavam ao partir do pão. O partir do pão é esse ato de solidariedade, ser solidário. Então o que é meu também é teu. Eu não preciso de 2 pães. Eu posso comer um pão hoje e dar o outro para você comer junto. Olha o que o texto nos fala, irmãos, aqui no versículo 45, capítulo 2, versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Então havia pessoas que tinham necessidades, como sempre houve e sempre haverá, mas esses irmãos vendiam as suas propriedades, pegavam esse dinheiro e colocavam na mão dos apóstolos, e olha, os apóstolos lá eram os apóstolos mesmo, eram os caras que andaram com Jesus. Hoje tem uns apóstolos aí que é perigo, não faz isso não. Não vai vender sua casa, seu carro e dar para os apóstolos que tem hoje, que eles vão comprar iate, avião e a fazenda e você vai ficar na míngua. Eles vão dizer que o milagre teu vem de Deus. Mas aqui o milagre não vinha de Deus, vinha da mão dos irmãos. O pessoal vendia o que tinha e aquele dinheiro não era para comprar iate, nem avião, nem fazenda para os apóstolos. Era para partir entre os necessitados para que não houvesse necessidade. Então não havia apóstolos milionários pastoreando uma igreja pobre. Havia equidade. Não havia necessitado entre os irmãos. Olha o que o texto diz. Deixa eu continuar. No capítulo 4, irmãos, eu acho que fala mais claramente isso. Capítulo 4, versículo 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terra ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuía segundo a necessidade de cada um. Então não tinha aqui apóstolo andando com carruagem de ouro e os irmãos andando a pé. Não, aqui havia equidade. O que os apóstolos recebiam, ele compartilhava com os irmãos e havia grupos específicos para fazer isso, cuidar da comunidade. Então eles tinham solidariedade. Na igreja, irmãos, não deveria haver necessitados. Não é que não pode haver ricos ou pobres. Esse é um estado, é uma condição da nossa sociedade, do sistema que nós temos. Mas mesmo nós, dentro desse sistema que nós vivemos, que é o que tem, é o capitalismo com democracia, é um mal, mas é o que tem. Dentro desse sistema, a igreja deve se manifestar como luz, como luzeiro, como expressão da justiça de Deus. Como? Numa comunidade, não haver gente passando fome, não haver gente tendo privações, porque a própria comunidade se organiza e cuida dessa pessoa. E claro, essa pessoa não é um encostado, não é alguém que aprendeu pelo sistema a desenvolver a esperteza do parasitismo. Não, porque essa pessoa também serve a Cristo e aprende com Cristo Jesus que ele não deve ser pesado aos irmãos. Mas ele também não lida com seu orgulho de não compartilhar sua necessidade. Não, é uma família que compartilha o que precisa e os que têm parte o pão com o outro que tem menos, para que todo mundo durma de barriga cheia, para que todo mundo tenha cobertor, para que todo mundo seja acolhido. Então a igreja era uma igreja
era fraterna e solidária, partia o que tinha. Olha que o capítulo 4, versículo 32, nos fala da partilha, dos irmãos partilhando o que tinha. E olha que isso, irmãos, é mais do que só ser solidário. Alguém, por exemplo, que não crê em Deus, que nem ama a Deus, pode ser solidário, com certeza, né? Mas o texto aqui nos mostra essa questão do pertencimento, da identidade com Cristo. Nós nos identificamos com Cristo porque nós só somos igreja nele. E na comunidade da fé, pode sim, no meio do ajuntamento, pode sim ter pessoas que manifestam solidariedade, manifestam fraternidade, entretanto, o coração delas não estão fazendo isso para a glória de Deus, mas para a sua própria projeção, para a sua própria glória. É um ato de idolatria. Eu quero me projetar. A palavra do Senhor nos ensina assim, que uma mão, quando dá uma oferta, a outra não sabe com sua mão direita o que a esquerda deu, ou vice-versa. No sentido de que, quando nós ajudamos sem tocar trombeta, sem fazer promoção. Por quê? Porque nós podemos ajudar com mais de uma motivação. Nós podemos ajudar alguém motivados por Cristo ou por algum outro motivo que não é Cristo. Quando o nosso motivo é Cristo, o nome disso é fraternidade e solidariedade, mais especificamente solidariedade, que é o que acontece na comunidade da fé. Se o que me motiva é alguma outra coisa, então eu não sou igreja de Deus. E eu não vou ler aqui, por causa do nosso horário, mas você vai ler lá na sua casa o capítulo 5 de Atos. O capítulo 4 nos fala do grupo que vendiam seus bens e punha nos pés dos apóstolos para que eles, com equidade, compartilhassem com os irmãos. Aquelas pessoas se sentiam parte daquela comunidade, porque eram recebidas. Se sentiam parte porque podia compartilhar o pão, e quem recebia se sentia parte porque era suprido na sua necessidade por alguém que ele estava aprendendo a conhecer. Isso é senso de pertencimento. Aí duas pessoas, um casalzinho bacana, quis ficar bonito na foto. E meu irmão, eu e você na comunidade da fé, temos que abandonar essa ideia de querer ficar bonito na foto. Isso é para mídias, né? Não precisa ficar bonito na foto. Nosso assunto é Cristo. O que nós fazemos, ou nós fazemos para Cristo, ou não servirá para a glória dele e servirá para o nosso mal. Então um casalzinho, Ananias e Safira, para ficar bonito no meio da multidão, olha que interessante, a igreja de Cristo, irmãos, é aquela que está conectada em Cristo. Mas tem muita gente que está no meio da comunidade que não está conectado em Cristo. Então alguém pode estar reunido entre nós aqui, por exemplo, em Parque Bristol, e por vários motivos, mas não está conectado em Cristo. E essa pessoa não vai ter senso de pertencimento, essa pessoa não vai se sentir igreja e não vai cumprir a missão como igreja. Mesmo dando dízimos e oferta e fazendo um monte de coisa. Ananias e Safira vai lá, pega um terreno deles, o casal faz um acordo entre si e fala, amor, vamos ficar bonito na foto? A gente vende o nosso terreno e dá lá uma contribuição e diz para eles que o que a gente deu foi tudo o que nós vendemos no terreno, como todo mundo está fazendo. Fizeram isso. Foram falar isso para Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, recebeu esse esclarecimento de Deus que eles estavam mentindo. Chamou a atenção deles, só que não teve tempo para arrependimento. Ele falou assim, Pedro disse, vocês mentiram não para mim, mas para o Espírito Santo. A igreja está nascendo, irmãos. E o Deus que está estabelecendo a sua igreja faz marcos tão extraordinários para que todo mundo tenha referência de como que é ser igreja, o que é esse assunto de ser igreja. E naquele dia o casal morre, Ananias e Safira morrem. E aí a palavra de Deus diz assim que vem grande temor sobre a igreja e sobre os que são de fora também. Por quê? Porque eles estão aprendendo que naquela comunidade de fé, mentir é um pecado capital. Alguém pode morrer porque mente. Alguém pode morrer porque teve uma ação solidária, mas mentirosa, egoísta, idólatra. A ação solidária na comunidade da fé só deve ser para a glória de Deus, para fortalecer a comunhão, para fortalecer o senso de pertencimento e não para projeção pessoal.
Está se estabelecendo aqui, irmãos, o jeito de ser igreja. Só há um jeito de ser igreja. Tudo o que nós fizermos deve ser para a glória de Deus, senão não é recebido e ainda produz dano. Olha o que o texto em seguida diz, que é a última fotografia que eu li para vocês, né? Diz assim, capítulo 5, versículo 13. Diz assim: dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Quem não ousava se juntar a quem? Quem ainda não havia sido tocado e convertido pelo poder do Espírito Santo, não ousava juntar-se mais à comunidade da fé, mesmo vendo o que eles faziam e glorificando a Deus pelo que eles faziam. Por quê? Houve temor no meio daquela multidão. As pessoas não queriam se passar por discípulos de Jesus. Elas entenderam que ou você é discípulo ou você não é discípulo. Ou o que você faz é para a glória de Deus ou isso vai lhe trazer morte. Eles não ousavam se reunir com a igreja, senão para ouvir a palavra ou quando eram tocados pelo Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Isso é senso de pertencimento. Olha, eu acho bacana o que aquele grupo faz, eu acho legal o que eles fazem, eu parabenizo, eu aplaudo o que eles fazem, mas eu não faço parte daquele grupo. Mas o contrário era a comunidade reunida de irmãos com posse e irmãos com menos posse, se reuniam porque eles tinham um senso de pertencimento, eles tinham uma identidade clara, definida. Nós somos igreja de Deus, nós somos igreja de Cristo, e entendiam, porque aprendiam com o apóstolo, que isso não tinha mérito entre eles. O mérito era somente de Cristo. A palavra nos diz ainda que nessa reunião deles, no capítulo 2, versículo 42, diz que eles se reuniam para orar. Porque é assim. A comunidade de fé, ela ora. E oração, irmãos, é uma coisa de outro mundo. A oração é um negócio de outro mundo, irmãos. Que papo é esse de orar? De falar com Deus? Como é que é isso, irmãos? Tem milhares, centenas de livros aí escritos sobre oração, como orar, o método de orar, oração que funciona, oração do Jabez, né? A oração que faz milagres. Irmão, esquece esses negócios. A Bíblia já diz, vocês não sabem orar. Eu não sei orar, você não sabe orar. A gente ora muita besteira. Quando alguém diz para você assim, você não recebeu porque você orou, pediu errado. Quando o Tiago fala disso, ele está dizendo que o erro não está no que eu falo, está no objetivo, de novo, no que move o meu coração, no que motiva o meu coração. Ele fala, vocês oram e não recebem porque oram mal, ou seja, a motivação está errada. Ele diz assim, vocês estão orando para o próprio bem de vocês, para o próprio deleite de vocês. E eles aprenderam com o Senhor Jesus que a oração é um movimento de amor em relação ao outro. É um movimento de oração a Deus, mas a favor do outro. Então nós oramos por aqueles que estão ao nosso redor. Claro que nós oramos por nós mesmos, irmãos. E o Senhor Jesus nem precisava ensinar isso, porque a gente já faz isso naturalmente, né? O que o Evangelho nos ensina é nós orarmos pelo outro. E nesse movimento, nós falamos a Deus sobre o nosso irmão, sobre as necessidades dos nossos irmãos, e isso é um ato de amor, é um ato de fé. A comunidade que está junta, por exemplo, de novo, lá na minha casa, eu não tem como eu não orar pela minha família. Não é possível eu não orar pela minha família. Eu oro pela minha esposa, a Deise, eu oro pelo meu filho Tiago, eu oro pelo meu filho Benjamin, eu oro pela saúde deles, eu oro por tudo que me vier à cabeça em relação a eles. Por quê? Porque nós somos um. Nós temos esse senso de pertencimento. Eles são meus, não no sentido de propriedade, né, mas no sentido de unidade. Eu sou deles e eu oro por eles. Na comunidade da fé, irmãos, é a mesma coisa. Nós não ficamos sem orar pelos nossos irmãos. Você pode não lembrar de todos, o nome de todos, a necessidade de todos. Mas à medida que na sua condição você vai lembrando, vai sendo comunicado a você, você vai orando por eles. Isso é vida comunitária, isso nos liga a Ele. Isso reforça o nosso amor.
Oração, irmãos, é amar. Quem não ama, não ora. Quem ama, ora. E não tem oração forte, oração fraca, só tem oração. E a palavra já nos ensina, Paulo nos ensina que as Escrituras nos ensinam que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo de Deus intercede a Deus por nós com gemidos que nós não temos. Ele fala com o Pai como mediador, né? Em nosso lugar, porque nós não sabemos orar direito. E o Senhor, então, ouve a nossa oração. Ele nos ensina, o Senhor Jesus, que nós não devemos desanimar de orar, mas devemos insistir na oração. Não para mover Deus, mas como um ato de quem acredita. Meu Pai está cuidando de mim, Ele está me ouvindo, e eu vou confirmar isso comigo mesmo, me exercitando na oração. Não cesse de orar, não pare de orar. Nesses dias de medo, de insegurança, de incerteza, nesses dias onde a enfermidade está querendo bater na sua porta, a insegurança financeira, econômica, a instabilidade do país está batendo a porta, o povo de Deus, a igreja de Deus, a comunidade de fé, ora. E nós oramos uns pelos outros. E o Senhor toca no seu coração e na sua mente e te faz lembrar de mim e de outros irmãos. E nós temos grupos na comuna, grupos de WhatsApp, do Facebook e no YouTube, e vamos comunicando um ao outro a necessidade. Os que são mais próximos comunicam entre si as suas necessidades. E a nossa posição é de orar. A igreja ora. A igreja que é fraterna, ora. A igreja que é solidária, ora. E a primeira igreja de Jerusalém dava esse testemunho. Eles se reuniam para orar, para partir o pão, para serem família. E a Bíblia nos diz que esse comportamento era parte de um ambiente propício para que muitos sinais e maravilhas acontecessem através dos apóstolos. Como nós lemos aqui, as pessoas eram curadas. As pessoas que eram da comunidade e as pessoas que não eram da comunidade. As pessoas que tinham doença no corpo e as pessoas que eram oprimidas pelos demônios, pelos espíritos, elas eram curadas. Isso acontecia porque a igreja estava vivendo em comunidade. Havia esse senso de pertencimento. E eles eram um luzeiro lá em Jerusalém. E isso foi tão forte, tão extraordinário, que eles não queriam mais sair de Jerusalém. E aí o Senhor permite que venha uma perseguição para que essa comunidade de luz se espalhe pelo resto do mundo, e o evangelho chegou até nós, porque o Senhor espalhou essa comunidade. Bom, igreja, ser e pertencer. Só somos nele, Cristo, e só pertencemos para a glória dele. Pertencer à igreja é ter esse senso de identidade, é ter esse convívio, essa exposição de vida, é esse lidar diário com as diferenças, com as fraquezas. Nós não precisamos ir embora da comunidade. Às vezes há necessidade. Por vários motivos, alguém sai de uma comunidade e vai para outra. E isso não é problema nenhum. Não há nenhum problema nisso. Nós só precisamos estar atentos para que esse movimento não aconteça, porque nós não queremos nos expor, não queremos esse convívio nos dias que nós vivemos. Nós precisamos ler as Escrituras e ver como a igreja de Cristo é essa expressão de Deus, expressão de cura para a solidão, expressão de cura para o corpo, expressão de cura para a alma. O texto que nós lemos aqui diz assim que a mente e o coração daquele povo era um só. Mente e coração. Não era um monte de robô que recebia palavras manipuladoras de algum líder que se auto-intitulava de super espiritual. Não. Aquele povo tinha mente e coração marcado pelo ensino dos apóstolos e no poder do Espírito Santo. Eles testemunhavam, eles tinham um comportamento que Deus esperava da sua igreja. E isso impactou Jerusalém. Isso trouxe revolução em Roma. Isso fez com que o evangelho chegasse até os confins da terra.
O Senhor está fazendo uma grande obra no mundo, salvando gente, fazendo dessa gente a sua igreja e através dessa gente sendo expressão de fraternidade, solidariedade e compaixão. O Senhor te chamou para isso e nós queremos cumprir essa missão para a glória dele em nome de Jesus. Eu quero orar por você e com você para que o Senhor te fortaleça nesses dias. Oremos um pelos outros, oremos por aqueles profissionais que estão à frente de combate, aí, profissionais de saúde, pelos nossos irmãos da área de saúde que estão enfermos, por aqueles que estão sem sono, porque nós estamos vivendo dias difíceis, mas é uma coisa terrível, irmãos, a natureza humana, as pessoas usando todo o sofrimento que nós temos para fazer política, jogos políticos, para manipular as pessoas. É triste. É um tempo da igreja orar. É um tempo da igreja usar as lentes do evangelho para ler os movimentos da sociedade, os movimentos dos políticos. Através da lente do evangelho nós não somos enganados. Nós vemos a ação do maligno através de uma mente perturbada, como nós temos visto na nossa sociedade. E nós podemos agir como igreja. Eu quero orar por você. Oremos em nome de Jesus. Os aniversariantes do mês também, nós vamos orar pelos aniversariantes. Quem são os aniversariantes, Branco? Você que é aniversariante, Deus te abençoe. Faz um bolinho aí na sua casa. Se não tiver, faz uma na hora da refeição, mas cante o seu parabéns, ore uns pelos outros, celebre o seu aniversário. O Branco está fazendo aniversário. Dia 20, o Branco. A Tati, dia 24. A Jennifer também no dia 24. E o Renato Zanetti Júnior, o Júnior, dia 25. Bom, gente, Deus abençoe vocês. Branco, Tati, o Júnior, o Zanetti Júnior, a Jennifer. Deus abençoe vocês, Deus dê saúde para vocês, dê vida longa, dê paz para vocês. Alegre o coração de vocês. Não deixe que a aflição desses dias roube o tesouro que o Senhor tem dado para nós, que é a certeza de que Ele nos deu a vida e Ele nos sustenta na vida. Ele é que tem cuidado de nós. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor e bondade. Obrigado, Senhor, pelo mistério que o Senhor revelou nesses últimos tempos com a vinda do seu Filho, o mistério chamado igreja, a comunidade dos fiéis, a comunidade que o Senhor tem chamado e reunido para ser o seu povo, os seus filhos, aqueles a quem o Senhor tem ensinado como ser gente e a quem o Senhor tem chamado para ser gente no meio de uma comunidade, de uma sociedade tão autocentrada, tão focada em si mesma. Senhor, obrigado por nos chamarmos para sermos solidários e fraternos, não como autopromoção, mas para a glória do teu santo nome. Obrigado por nos chamarmos, ó Deus, para sermos a comunidade que ora pelos enfermos, para que eles sejam curados, sarados, para que as suas angústias e os seus sofrimentos sejam amenizadas e o teu nome, Senhor, seja glorificado. Obrigado, Senhor, por nos chamar para esse exercício de amor, que é intercedermos por aqueles que estão próximos e longe. Tempo e espaço não faz diferença nesse tempo, nesse momento, Senhor. A oração, esse exercício de amor e fé, é um privilégio para o qual o Senhor nos chamou. Obrigado por isso. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor visite os nossos amados irmãos e irmãs que estão em seus lares, em suas casas. Oramos por aqueles que estão enfermos, se recuperando, aqueles que estão doentes. Oramos por aqueles que estão internados. Oramos, ó Deus, pela mesa, para que não haja falta de mantimento, para que haja equidade entre nós, que nós estejamos partilhando, Senhor, o que o Senhor tem nos dado, porque entendemos que o que o Senhor nos deu é também para os nossos irmãos. Senhor, que haja solidariedade no meio da sua igreja para a glória do teu nome.
Que a tua igreja se sinta acolhida, cuidada, abraçada, Senhor, fortalecida. Pai, que cada um de nós, usando os dons e talentos que o Senhor tem nos dado, sirvamos uns aos outros para a glória do teu santo nome e só para a glória do teu santo nome. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos que com amor têm contribuído para a manutenção da missão aqui em Parque Bristo. Abençoe esses irmãos com a sua graça, com o seu favor. Abençoe aqueles, ó Deus, que além de estar em casa estão preocupados porque perderam o emprego, perderam a oportunidade de emprego. Senhor, visite cada um dos nossos irmãos, visite os corações aflitos, os pais, os maridos, os homens das casas, Senhor, as mulheres que são aquelas que cuidam das suas casas, as provedoras dos seus lares também, que estão preocupadas e preocupados. Senhor, traze conforto, que nós como igreja agora continuemos a nos unir e ainda de maneira mais organizada para que haja, Senhor, suprimento para o teu povo e ninguém tenha necessidade de nada. Que não haja superabundância, Senhor, mas que todos sejam supridos nas suas necessidades. Ó Deus, nós te louvamos pela tua bondade conosco. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana de paz, de conforto. Continue a falar conosco, Senhor, no decorrer da semana, através dos nossos irmãos, no poder do seu Espírito Santo. Abençoe o teu povo e nos despeça na tua paz. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Que o amor de Deus encha o seu coração de paz e de segurança. Que o Senhor te fortaleça e te dê alegria. E que esse sentimento de pertencimento seja renovado em você, mesmo longe, mesmo sem receber uma ligação, mesmo sem receber alguém na sua casa que agora não dá, mas sinta-se parte da comunidade da fé. O Senhor te chamou para isso. Faça isso para a glória do Senhor.